Se você tem medo de histórias de terror, este podcast não é indicado para você. Pare enquanto é tempo. Don't try, bitch. O capa. Satanás! É você, Satanás! Outro Nada mais me lembro. 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 Gente, está começando mais uma edição do Nada Mais Me Lembro, podcast que vocês amam. Essa edição é bem né? Isso mesmo, gente, essa edição fantasmagórica, versão Halloween. Nossa, Halloween. Halloween. A See you Sasha later. mesmo. It's accent. It's See you accent. later. A mãozinha no ouvido. It's accent, sorry. A Mariah veio aqui agora. Ela mesma. Ela veio pra assombrar. Estamos aqui numa sala escura com 2 velas apenas. Vocês vão conseguir ver nos nossos stories Sim. esse cenário sombrio aqui de agora, tá muito legal. E essa edição é a edição de Halloween deste podcast. É a edição número 6, né? É a edição número 6. Olha, Não sei se a gente sobreviver dessa. 666. Será que a gente vai chegar na edição 666? Olha. Ai, adoro. Vai ter que ter suruba. Oi? Oi, Tudo bom? Tudo bom? Não, se for 666, vai ter que ter um negócio mais pesado. Eu quero né? já ter mimos até lá. Você vai receber uma virgem. Ó, chegar no 666, vamos fazer uma seita. A seita que nós mesmos. Nossa, muito boa essa piada. Obrigado. Ó, Me esforcei Morta. bastante. eu sei. Ai, gente, mas e aí? Como vocês estão? Eu estou bem. Então, Halloween lembra fantasmas, Você não vai responder a aparições. pergunta da Monique? Ele é esquizofrênico, né? Ele foi pro outro lado. Qual foi a pergunta? Ixi, tá Ixi. louca. É porque a gente fez uma pergunta do além, ela veio, você não chegou Falei até que você. você não viu gravar bêbado, Vinícius. Não é legal. Droga. Nem droga também. Entendi errado. Só daqui a pouco. Só daqui a pouco. Gente, qual que é a relação de vocês com Halloween? Total de 0. Olha, o Halloween me lembra um filme de infância que foi Hocus Pocus. Hocus Pocus? É, Abracadabra. Ah, tá. Porque eu nunca soube esse nome. Sério? É o nome em inglês. Ai, gente, eu fui criado em Brasil. Made in Ah, Brasil? não, falou a teacher de inglês, gente. Ele dá aula de inglês, Dá tá aula de fazendo inglês, graça. gente. Ah, Luiz. Made in Brasil? E eu sempre quis ir no Halloween dos Estados Unidos, que deve ser muito legal. Trick or Treats. Exatamente. É? E já que a gente não pode, a gente faz uma edição do podcast. Né? Mas a gente já fez festa também de Halloween. Verdade, várias festas. Beijo pra Karina, que sempre organiza. Esse ano ela tá meio xoxozinha, não vai fazer. Mas beijo, Karina. Nunca fui em nenhuma festa de Halloween. Ah, então você vai com a gente. Não sei em qual, mas você Nunca vai. fiz nenhum rolê de Halloween e não me A gente animo foi. muito, não. Já foi em. Que eu lembro, foi em duas e três. Ah, já faz uns anos que a gente vem indo em festa de Halloween. assim. É, não é mais. Mas é o mesmo rolê que a gente faz, só que com fantasia, né, Sim. gente? Exatamente. Que é ótimo. Mas aí a gente. Não, teve uma vez que eu fui de zumbi e eu peguei ônibus todo maquiado. Sério? O povo andava na rua, eu ficava assim, super zumbi, olhando pros outros, assim. Atuando. Atuando total, achando que papel. era a zumbi, a própria Ó. zumbi. A zumbou. A Bruna Morta. Marquezine do coletivo. Total. Coletivo morta. Aí eu cheguei no jardim, fiquei louca. Jardim Elétrico é um bar aqui da cidade. Exatamente. Um pub, né? E vocês gostam do Dia das Bruxas? Vocês celebram? Vocês acreditam que existem forças místicas nesse dia? Qual que é o grau de crença nesse dia? Ah, eu não acredito muito, não. Não? Eu acredito que existem forças espirituais que a gente não compreende, mas nesse dia eu acho que é um dia festivo inventado para a gente gastar.
Ah, então tudo é capitalismo mesmo. Exatamente. Muda, Brasil! O Brasil são dispensários. Eu gosto Chega. muito de Halloween, gente. Eu gosto muito, eu sempre fantasio. Esse ano já tô preparando minha fantasia. Isso, gente, Deu certo aquela costureira, viado? Não, ainda não. A Eu tô fantasia vendo dele- ainda. É? Ah, tá. as fantasias deles sempre são um choque de monstro, viu, Alguns gente? me chamam de Heidi Klum aí, não sei. Por quê? Ela é A fantasia dele é muito legal, sempre, Não, mas todas qual que é as vezes. essa? A Heidi da Klum, ela é conhecida por ter muitas fantasias legais. Todo ano ela tem Halloween, outras super ela é a assim. celebridade. Ah, tá. A última edição, ela eu não fez gost- 7. Ah, eu não gostei muito. 7, ela veio com 7 sósias. Tipo, como se Com ela a fosse mesma clone. roupa. Que medo. Criativíssima, né? Não, ela é. Ah, ela foi legal. Ah, aqui, ó. Isso aqui que eu tava procurando. Eu tinha esquecido o nome. É que os celtas celebravam o Halloween, que, tipo, surgiu com eles, né? E aí era uma festa chamada Samhain, quando o mundo dos vivos e dos mortos se mesclava. Então a festa do Samhain incluía o sacrifício de animais, uma grande fogueira, em homenagem aos mortos. Acho que é o que a gente meio que vai fazer mais tarde. O rolê já tá quase Meio que o nosso pronto. rolê. Ah, você trouxe aquele bode? Claro, Já pedi. menino. Ah, eu obrigado. tô criando ele desde o final do ano passado. pra Desde ele. do ano novo que a gente comprou ele. Ai, que pecado. Bode, uai, que é isso? Ele tava berrando isso. Nossa, gente. Então, gente, foi muito inesperado. Então, a gente tá rindo muito, mas não sei se a gente vai continuar rindo, porque a proposta desse programa é que a gente leia histórias de terror. É, que a gente fica com o cu na mão mesmo, né? Sim. A Vinícius já tá tremendo Nossa, desde o eu fico começo. nervosa. Você tem medo de histórias de terror? Tem. A última... Posso contar o que meu primo me Claro, contou? por Da última- favor. Faz uns 2, 3 anos. Maria passa na frente. Nossa, a última coisa que eu quero ver a Maria passando... Imagina com um manto assim. Nossa, sou a primeira a correr? Freira Segura mesmo. na minha mão, mãezinha. Gente. Ó, a gente tava na roça, claro que era de noite, o rio passando lá embaixo, e o meu primo contando que ele saía pra pescar com o sogro dele de madrugada, né? Pra chegar no rio quando tivesse bem cedinho, bem fresquinho. E aí que um belo dia eles saíram pra caminhar, ainda tava escuro, pra chegar no rio. E aí, na hora que eles chegaram assim, eles viram um homem em pé dentro de uma canoa no rio, e a canoa subia ao contrário do rio. Eita, caralho. Aí o sogro do meu primo falou pra ele: você tá vendo aquilo que eu tô vendo? Aí ele falou assim: tô. Ixi. O homem tá em pé na canoa e tá subindo ao contrário do rio. O que será que é aquilo? Aí ele falou: eu não sei, mas vamos sair daqui. Olha, eu arrepio de contar. Gente. Eita, e aí? Não, e aí que eles foram pra outro lugar. Ai, pelo amor de Deus. Gente, eu vou no banheiro. Vem, fraldão. Gente, eu juro que eu arrepiei de contar. Não, eu Mas eu arrepiei achei também. bem- Mas Que é tem isso? situações que alguém conta pra gente passa, que a gente fica intrigado, né? É. Uma vez minha mãe contou pra mim que ela viu uma moça, ela trabalhava na escola, ela viu uma moça sentada na escada e que ela nunca tinha visto. E que ela virou pra ela e falou assim: você tá triste? Falou pra minha mãe tava passando uma situação ruim. E ela foi lá e foi pra dar um abraço na minha mãe. E minha mãe, quando foi dar um abraço nela, ela sumiu. O quê? Ela sumiu. Diante e dos minha mãe olhos dela? sentiu um arrepio. Gente. Ela passou pela minha mãe. Sense Mars. Sense Mother. E aí, depois a minha mãe ficou super, né? Ela ficou desesperada. Eu tava lá em Barbacena. E que- internadíssimo. Aí, quando ela sentiu ela sentiu o espírito, né, passar, né, por ela viu que uma amiga estava passando por outra situação parecida. E aí ela chegou nessa moça e falou assim: tá acontecendo isso com você? Aí a moça falou: tá, assim, como que você sabe? Eu não contei pra ninguém. Aí minha mãe não falou assim: vai achar que eu sou louca. Falou assim: eu tô passando por essa situação e eu vim te contar. Mas eu não sabia que você estava passando por isso, foi uma coincidência. E as duas se ajudaram. E tipo assim, o espírito meio que ajudou a minha mãe, que o problema que uma moça estava passando era parecido com o problema que minha mãe estava passando. Então uma ajudou a outra a resolver. Mas Aí, tua mãe problema- tem sensibilidade, alguma coisa assim? Minha mãe falou que te viu quando criança, só que dessa vez ela viu adulta.
Aconteceu na escola que ela trabalhava. E uma vez ela me contou isso. Eu tava, tipo, na 3ª série. Então você imagina o estado que eu fiquei. Nunca mais eu passei naquela escada. Sério? A escada dava pra biblioteca. Nunca mais eu passei na biblioteca. Olha, um espírito culto. Arrasou. Não é? Sarafá. E Era o último brasileiro que ainda lia algum livro. E depois a minha mãe contou pra uma servente lá da cozinha o que aconteceu. Aí a moça foi perguntando como é que era essa moça. Ai, meu Deus. Aí minha mãe falou. Essa história não vai acabar bem. Aí a moça falou, foi uma moça que trabalhou aqui, que morreu faz uns 10 anos. Eita, Gente. Não, mas peraí, por que o espírito vai ficar preso onde trabalhou? Tipo assim, Ah, então, né? Que bosta. eu acho que às vezes o espírito vai ajudar quem precisa. Ai, não vem me ajudar não, eles. Não precisa. Né? Dinheiro que eu preciso. Me vira. Se não for com dinheiro, o resto não Ai, que precisa. horror, tô brincando. Toda ajuda Tô é brincando, bem-vinda, toda gente. ajuda é bem-vinda, mas sem sustos. Quando eu era mais nova, eu tinha essa pilha de ver minha avó falecida, mas tipo assim, mas sem assustar, assim. Aparece pra mim, mas não me assusta. Depois eu parei com isso. Eu nunca quis ver ninguém depois que morreu. Ninguém. Morro de medo. Eu sei, Luiz. Eu não acredito tanto, mas se alguém me conta uma história assim, eu acredito. E principalmente se eu fico sozinho em casa, isso é um problema, assim, porque eu começo a ouvir as coisas. E, tipo, mas eu não tenho muito medo de filme de terror. Tipo, quando eu vou com alguém pra ver filme Ele de ri. cinema, eu morro de rir, eu não me Você assusto. consegue prestar atenção nas patifarias, assim, né? Tipo, das porque incongruências pra mim, do filme e tal. existem pouquíssimos filmes de terror que são bons, assim. A maioria é tudo muito chato. Mas assim, nunca aconteceu, ninguém da tua família nunca te contou uma história, alguma coisa que você ficasse meio que pensativo sobre aquilo? Sempre tem uma história, assim, que as pessoas contam. Aqueles causos dos mais velhos e tal. Mas eu acho que o ápice, assim, é que às vezes quando alguém morre, a gente ouve essas histórias, né? Que as pessoas veem e tal. E eu tenho um tio que ele é benzedor. Ele benze as Legal. pessoas. Aí às vezes as pessoas vão lá porque elas estão meio que carregadas, entendeu? Aí ele tira isso das pessoas. Mas eu não sei até que ponto isso é o emocional da pessoa falando ou que ponto espiritual, eu já não sei. Foi ele que te benzeu, que te livrou do teu Foi. amigo. Edição, não sei qual aí. Estamos ligando os pontos. Foi ele que me benzeu. Então, na minha família, os mais antigos, assim, antes de morrerem, Meu Deus. antes de morrerem, é porque a gente que morou na roça há muitos anos, né? Sei, Nasceu em roça, assim. Então, eu lembro da minha tia-avó, essa não é viva, contando assim que já viu lobisomem, que é um porco, só que com costelas mais altas. Costela, tá certo. E aí a minha mãe contando que tinha um amigo, quando a minha mãe era pequena, tinha um amigo do meu avô que era muito esquisito, que em dia de lua cheia eles falavam que ele virava lobisomem, e que depois eles iam dormir e passava tipo um cachorro batendo na porta, uivando. E que meu avô falava que era O tinha Vinícius tá que deixar ele tremendo. embora, porque... Sabe? E tipo assim, era minha mãe me contava porque ela via esse homem, mas... Sabe umas coisas que você fica entre a cruz e a espada Sei. também? Ai, muito louco. Então, eu tenho uma história também que eu vivenciei, mas eu não acredito que seja uma história de terror, mas meu avô, ele sempre acreditou muito que quando as pessoas morrem, se as pessoas são muito boas ou se elas fizeram coisas boas, chove no dia. Em algum momento do dia chove. Comigo aconteceu isso no enterro da minha avó. Olha só, isso aí é uma coisa meio que recorrente, pelo menos na minha vida. Aí meu avô, que sempre acreditou nisso, sempre falou pra gente, aí ele morreu. Ele ficou com câncer e tal, ele morreu. Foi uma das maiores chuvas que eu vi na minha vida. Chovia, assim, torrencialmente. E meu avô sempre foi uma pessoa muito, muito boa. E, tipo, quando ele morreu, muita gente foi se despedir dele, porque meu avô era daquelas pessoas de tirar de dentro de casa pra ajudar as outras pessoas. E, assim, a hora que choveu, e choveu muito... Porque o meu avô, ele morreu de câncer, então o último mês de vida dele foi muito sofrido. Então, ele passou por muitas coisas. Então, meio que foi um alívio quando a gente viu ele morrer, mas muito triste também. Claro, E choveu, assim, de um jeito que inexplicável. E aí chegou, meu pai morreu também, e no dia choveu. No dia e no enterro também choveu. Então, eu não sei se isso realmente acontece, mas eu acredito, tipo, que às vezes, quando
quando pessoas muito boas ou tenham sido muito prestativas, sabe? Chove. Então